Danilo recusou a proposta do Napoli e aceitou a proposta do Flamengo, principalmente por motivos familiares. Vamos juntos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, trazendo essa informação importantíssima para o Flamengo, que estava em busca de um zagueiro. E Danilo deve chegar para essa vaga. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like de sempre. Vamos então pro vídeo de hoje, créditos ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Tá em italiano, lê aqui para mim o tweet, tá em italiano. Vamos lá. Primeiro lê em Calciomercato. italiano, depois Traduz, você faz a tradução. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Que maravilha. Nada... Lê isso de novo, vai falar em italiano de novo. italiano? Bonito, hein? De novo. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Agora traduz. Nada feito com o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo por motivos familiares. Danilo deve chegar ao Flamengo. Como lateral ou como zagueiro? Zagueiro. Zagueiro, né? Zagueiro? Zagueiro. A não ser que ele surpreenda. Titular? Hoje eu não colocaria Porque se como ele titular. chegar como zagueiro, ele não é titular. Hoje eu Se ele chega como lateral, Também não é titular. também não é titular. Aí, ó, tá aí, ó. aí. Vê como o Zé não teve, me engana que eu gosto, nem Somebody Love. Zé falou Inicialmente, direitinho. ele chega como composição de elenco, uma boa composição Eu de acho, elenco, que ele dependendo pode da ser, posição. eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. Eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. Acho que E não. quem O Zé roda? precisa entender. Depende da parte física. Hoje eu, Exatamente. acho, hoje eu acho que não. Momento da temporada. Ou a forma de jogar. Ou Não dá pra como- expor ele como o pra Felipe vai correr querer atrás montar, do jogador, exato. não. Não. Não dá. Ele tem que jogar no time fechadinho, porque se ele tiver que correr atrás, expor, deixá-lo ele solto pra correr, vai acontecer o que aconteceu com o Davi Luiz. Davi Luiz, quando tinha uma zaga fechadinha e protegida, Davi Luiz, passe, fazendo coberturas e tal, beleza. Quando ele ficava exposto num contra um, ele tinha muitas dificuldades. Outra coisa que dá Danilo pra é a fazer é mesma jogar ele coisa. como lateral zagueiro Como e o soltar Marcos a lateral Rocha, esquerda, vai. como o Marcos Rocha faz no Palmeiras. Isso dá A pra fazer. experiência do Danilo, ele consegue fazer. Dá pra fazer. É porque ele não vai subir, né? Aí a gente Isso. não pode exigir o Danilo subindo. Já Indivíduo, fez não. isso na carreira, mas Eventualmente hoje só, mas já não dá indivíduo, mais. não, sim. É pra ficar ali. Aí ele faz essa composição com o Até porque o zagueiro. Flamengo tem outros zagueiros rápidos também, né? No caso do Flamengo marcar um pouco mais alto. E o Danilo é um cara que sabe se posicionar, um cara muito inteligente, experiente. Então, mas aí quando você tiver uma ideia de 3 zagueiros ou para 2 zagueiros? Não, você joga define? com linha de 4, só que na verdade você tem um zagueiro pelo lado. Tá. Ele fica... Eventualmente você pode fazer linha de 3, mas eu acho que linha de 4 com o zagueiro pelo lado, ou mesmo jogando como zagueiro. No caso, na linha de 4, Então, no seu formato, ele seria titular. E aí você Eu teria acho que ele chega pra ser E aí titular. você teria um outro ponto. Porque hoje a função ali do Wesley, ele é de muita profundidade. É É. o tempo inteiro buscando Isso. a linha de fundo. De velocidade, intensidade, ele troca muito de posição. Hoje o Danilo não entrega isso. Seria uma outra circunstância de jogo e função tática. Aí, ok. E aí a gente tem que ver a condição, é o que o Pedro falou, a condição física dele. E eu acho Pra que tem uma- saber entender o que o Felipe Luiz espera dele também. eu acho que tem uma outra coisa, quando você joga com um jogador, com um atleta com essa característica, como o Flamengo tem um meio-campo que pode ter um jogador com muita pegada, porque o segundo pode ser o De La Cruz, eu imagino jogando com a Arrascaeta, jogando com o Gerson, e aí pelo lado, não sei se vai um Cebolinha quando estiver em forma. Você ganha muita variação e eu acho que você facilita para que os jogadores de meio de campo do Flamengo tenham um pouco mais de suporte. Então, Até na mão, né? Na mão ele sobe pra lá, pra cá. a baita contratação, se vier. Você não vale nada. Eu sou seu fã, sabe disso. Tá pior ainda. Mas gosto mais da sua esposa e da sua mãe. Foi um rei. Ó, pera, gosto. Foi um rei. Peraí. Que isso? Vocês são suas inspirações. Quem você é? Não, Bia. Melhore suas referências. Não quero ser seu fã, não. Dona Marlucia. A gente vai falar... Deixa minha mãe O fora. Bubu nunca se referiu à sua esposa. Nunca se referiu à sua esposa. Ele não pode. Brincadeira. A gente vai voltar a falar de Danilo? Eu tô com essa vontade, eu tenho esse desejo no meu coração de falar um pouco de futebol, embora eu mas saiba nem que disso. não é um assunto principal. Inclusive, a audiência sobe quando a gente não fala de futebol. Mas tem que falar porque tem essa história do Danilo, né? E aí, vamos lá. Fabrício Bruno foi embora porque o Flamengo quis. O Felipe Luiz foi lá, olhos nos olhos, tá ok. O Fabrício queria sair, né? Não é? E o Felipe Luiz não ia aproveitá-lo. O Davi Luiz foi embora porque o Flamengo quis. Aí o Flamengo fica com o Léo Pereira, Léo Ortiz. Por isso que eu acho que ele veio para ser zagueiro. Então, jogou com o menino da base agora contra o São Paulo, me fugiu. Carboneiro. Vindo o Danilo, supre essa necessidade de zagueiro? Ele vem para ser o zagueiro? Ou o Flamengo ainda vai precisar olhar o mercado atrás dessa peça? Não, acho que no momento agora que eu estou falando da janela, estamos Isso. caminhando para o final de janeiro, o Flamengo
promete ter uma outra janela um pouco mais robusta antes do Mundial. Se você está investindo menos, investindo, sabe, de uma forma diferente do que foram as outras janelas daquele Flamengo, comprava todo mundo, gulosão no mercado, você está trazendo um cara que quer atuar como zagueiro e que não adianta. Se você precisar, ele vai ter a função, ele vai conseguir fazer uma função de lateral. Um dia que você precisa de um cara que segura um pouco mais, não necessariamente. Não adianta querer achar que vai trazer o Danilo para fazer de zagueiro e de lateral, porque um dia você vai ter ele apoiando. Ele não é mais esse jogador. Eu acho que ele vem para ser zagueiro e vai eventualmente ser zagueiro, e se precisar fazer uma composição de lateral, uma linha de 4 para se defender, ele vai estar por ali. Então, se um cara dessa idade, que ainda tem a entregar, dessa qualidade, Danilo tem qualidade, é bom lembrar. Você pode não achar que ele é o titular da seleção, que ele é o capitão da seleção, que ele tem que estar sempre colocado. Qualidade o Danilo tem. Para futebol brasileiro, então, tem gente que nem de seleção é festejado aqui como craque. Então, acho que supre bem. Você não precisa ir atrás de outro nome, William. Sabe? Porque tem que fazer 4, 5 reposições de zagueiro. A janela não vale investir no Quais Vitão. são os zagueiros à disposição hoje? Não Léo vale Ortiz? investir no Vitão ainda, do Inter? Vale Mas me muito. parece que são duas coisas distintas. Não sei se o Inter quer vender, mas né? Porque o Inter já O bateu a Danilo porta... viria e você investiria no Vitão. São coisas distintas. Isso, exatamente. Você não Você precisa. investe no Vitão com uma possibilidade grande de ali na frente você ter um retorno financeiro também. Isso. Vitão tem diferente. 24. Vai fazer 25 ele é agora muito em jovem, fevereiro. ele tem ainda uma projeção. Pode não ser para o mercado principal na Europa, mas tem outros clubes que talvez ele pudesse ir e te compensasse financeiramente. Acho que são movimentos diferentes de mercado. O Danilo talvez seja uma oportunidade de você qualificar o seu elenco, olhando para o que você tem hoje e para possíveis cenários, como disse o Birner, né? Se você ganha repertório do que fazer ali quando você quiser mudar taticamente o seu elenco e me parece, o seu grupo, me parece que essa é a característica do Felipe Luiz. As últimas informações do Flamengo, então, o jogador Danilo está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. A gente já viu que ele recusou a proposta do Napoli e aceitou a proposta do Flamengo por motivos pessoais. O jornalista italiano já confirmou, já cravou que ele está vindo para o Flamengo. E aí, na sua opinião, é uma boa contratação o jogador Danilo? Já deixa a sua opinião aí nos comentários